Olá, irmãos e irmãs, boa noite a todos vocês. Graça e paz em Cristo, graças a Deus pela sua vida, louvado seja Deus por esse tempo tão oportuno para nós. Momento de estudarmos a palavra de Deus, momento de refletir na palavra do Senhor e nas instruções de Deus que podem trazer ao nosso coração a possibilidade de sermos vitoriosos, vencedores. Queremos meditar junto à palavra do Senhor e temos a alegria da sua companhia, mais um encontro. O texto que nós vamos meditar nesses próximos encontros nossos de quarta-feira é o Salmo de número 27. Então você pode ir fazendo a sua leitura aí do Salmo 27, pode meditar nos versículos desse Salmo também. Nós vamos caminhar algumas quartas-feiras aqui, pensando nesse tema, mais que vencedores. Olhando para o Salmo de Davi, onde ele manifesta o seu anelo, o seu anseio pela presença de Deus. Nós vimos trabalhando a possibilidade, do crescimento da intimidade com Cristo. Agora Davi expressando o anseio pela presença de Deus, ele vai dar aqui algumas causas por que a sua alma anseia pela companhia do Senhor no seu viver. E nós vamos chegar à conclusão de que ele anseia por essa companhia, por essa presença de Deus, porque ele quer ser vitorioso nas suas lutas. Ele quer ter vitória diante dos seus obstáculos, diante dos seus desafios. Tanto com respeito à sua vida pessoal, como com respeito ao seu reinado na vida profissional, ou ainda na vida familiar, ou no exercício da fé, no seu coração de adorador. Então, Davi escreve este salmo, e nós vamos caminhar por ele algumas quartas-feiras aqui, buscando entender o coração de Davi diante de Deus, no anseio que ele tem pela presença de Deus em razão de benefícios, que ele acredita, que ele sabe que o Senhor traz a sua história a partir da companhia que ele dá. Nossa certeza é que, assim como Davi identificava bênçãos na companhia de Deus, você também tem identificado bênçãos, cuidado, providência, na presença do Senhor e do seu cuidado junto à sua vida. Então nós vamos caminhar nesse propósito e nós temos certeza que Deus reserva reflexões preciosas ao nosso coração, à nossa alma. Quero ler com você hoje os 2 primeiros versículos do capítulo 27 desse livro, desse cântico de Davi, no Salmos 27, os 2 primeiros versículos. Davi vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Então eu quero meditar com vocês hoje nesses 2 versículos e o tema é: vença o medo. Seja vitorioso sobre o medo. O medo faz parte da vida humana. É até um sentimento que nós temos que serve para aguçar na nossa vida a existência de perigos, para que possamos ficar mais alertas, mais atentos quanto à possibilidade de danos, a possibilidade de quedas, a possibilidade de prejuízos. O medo é um sentimento que vem no nosso coração, ele vem, na verdade, para nos ajudar, para nos alertar sobre os perigos da vida. Mas o medo é aquele que precisa ser vencido, nós temos que controlar o nosso medo, não podemos de maneira nenhuma deixar que ele nos controle, porque à medida que o medo nos controla, ele tira de nós a possibilidade de avançarmos, de lutarmos, de enfrentarmos as dificuldades, de transpormos os obstáculos, de passarmos pelas adversidades. O medo, se ele tomar conta do seu coração, ele te faz ver o que não existe, ele faz ouvir o que nunca foi dito. Por isso, Davi está dizendo aqui que, apesar da realidade do medo na história da vida humana, aquele que tem o Senhor e que anda na presença de Deus,
ele não precisa temer. Ele venceu alguns medos, com certeza, na sua vida, nas suas batalhas, no seu reinado. E nós também podemos vencer, seguindo as orientações que este salmo, nesse cântico, é trazido para mim e para você, a partir da vida de Davi. Então, algumas verdades aqui que eu quero destacar para que você também e eu, nós possamos lutar contra o medo. Medo das incertezas, medo das circunstâncias, medo das lutas, medo das ameaças, medo das perseguições, medo das enfermidades, medo das pressões, medo de circunstâncias novas que vão surgindo para nós. Há muitas causas para o medo do ser humano: medo da violência, medo proveniente da insegurança. Então, o ser humano, se tem na sua vida como algo comum o medo, que faz parte do viver humano, ele precisa aprender a lidar com isso. E Davi aprendeu e nos aponta algumas possibilidades para vencermos também o medo, como ele muitas vezes o venceu. A primeira coisa que nós percebemos nesse primeiro versículo é que, para vencer o medo, é preciso reconhecer que o Senhor é a luz. O Senhor é luz. Não é difícil ter medo diante da escuridão. A escuridão, as trevas, amedrontam o nosso coração, porque tiram de nós a visão clara da vida, das coisas, do caminho, das circunstâncias. Nos impede de enxergar os abismos, os espinhos, as pedras do caminho. Nos impede de ver até os nossos próprios erros, nossos próprios pecados. Davi está dizendo para mim vencer o medo que a escuridão, que a treva traz às vezes, ou quer trazer à minha vida, que a noite escura de alma quer provocar no meu coração, no meu interior, travando a minha vida, me impedindo de prosseguir, é saber que o Senhor é luz, e que aquilo que está oculto aos meus olhos, escondido na escuridão da vida, para que eu não veja, está muito claro para o Senhor. Para Deus, a noite, as trevas e o dia é a mesma coisa. Não há nada que fique oculto aos seus olhos, não há nada que fique escondido ou desconhecido do seu saber. Aquilo que eu não conheço, que eu não identifico, que eu não sei, Deus sabe. Aquilo que eu não consigo ver, enxergar, Deus já vê com muita clareza. Davi tem a convicção no seu coração, na sua vida, de que aquele que conduz a sua vida na luz do Senhor consegue dissipar o medo, consegue ver o medo fugir como a escuridão foge mediante a luz. Porque incertezas são dissipadas, questionamentos são respondidos. E aquilo que nós não sabemos se torna claro também para nós, quando a luz do Evangelho, a luz da vontade de Deus, a revelação do querer de Deus brilha à nossa volta. Quando a luz de Deus vem sobre nós, quando o agir de Deus ilumina o nosso caminho, quando a luz do mundo que é Cristo passa a fazer parte do nosso viver, dissipando do nosso caminho, das nossas veredas, todas as trevas, toda a escuridão. Então ele sabe que na luz de Deus nós podemos ver as trevas dissipadas e ver as coisas como elas são, e em razão disso ver também dissipado, encerrado, vencido o medo. O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. De quem terei medo? Porque vejo com clareza, porque o agir de Deus se manifestou para mim salvar, para me socorrer,
para trazer a salvação em razão dos meus pecados, para trazer vida em meio à morte, porque Ele agiu em meu favor e a luz do Evangelho brilha na minha vida. Vencemos o medo com a luz de Deus, e Davi está seguro disso, porque através da luz de Deus nos vem salvação, nos é apontada a saída, nos é trazido a providência de Deus, para suprir as nossas necessidades. Segunda coisa, segunda verdade que esse texto traz para mim e para você, no cântico que Davi celebra, meu irmão, minha irmã, que me ajuda a vencer o medo, é saber que o Senhor é mesmo a minha salvação. Ele já salvou a minha alma em Cristo Jesus, dos danos do pecado, da morte eterna. Ele já agiu em meu favor, quando eu estava ainda perdido, morto, nos meus delitos e pecados, condenado à eternidade sem Deus. Ele atua em meu favor e Ele me traz grandiosa salvação, num sangue vertido na cruz em meu lugar, em meu favor, para remir os meus pecados, num corpo que foi entregue pelo meu Senhor Jesus, para que eu pudesse me tornar herdeiro do seu reino. A salvação de Deus para a nossa alma, salvação que nos conduz à eternidade. Nós celebramos essa salvação, nós glorificamos, nós amamos o Senhor por isso. Nós exaltamos o seu nome. Nós vivemos a nova vida que de Deus em Cristo recebemos, porque Ele nos amou e nos salvou pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas Ele já nos salvou também, e Davi está se referindo não apenas à salvação da alma, mas à salvação decorrente de ciladas, de circunstâncias difíceis da vida. Momentos em que ele era perseguido e Deus o livrou dos seus inimigos. Momento em que ele atravessou um tempo difícil na sua espiritualidade e Deus o perdoou e o restaurou. No quebrantamento do seu coração, restituindo até a alegria da salvação. Momento em que ele passa por lutas, por tropeços, por complicações familiares. E Deus o ajuda a reerguer. Momentos nos campos de batalha, momentos no palácio, alguns deles no deserto, mas pela companhia, pela presença de Deus, pela assistência de Deus à sua vida, ele se viu salvo, salvo dos seus problemas, salvo das suas angústias, encontrando saída diante das dificuldades, encontrando socorro diante dos tempos difíceis e adversos. Então ele está dizendo: o Senhor é aquele que me livra do medo e que me ajuda a vencer o medo quando Ele traz sobre mim a sua luz e quando Ele age em meu favor, providenciando para mim socorro, salvação. Socorro. Quantas vezes na nossa vida o Senhor já nos livrou do pecado, dos danos do pecado, das ciladas do inimigo, o diabo, do mundo tenebroso que nos cerca, que quer também nos atingir, nos maltratar, nos ferir. O diabo que anda ao nosso derredor como leão bramando, procurando um tempo oportuno para nos tragar, para nos ferir, para nos derrubar, para nos prender nos laços do passarinheiro. Quantas vezes o Senhor agiu em nosso favor e você viu a salvação de Deus na sua vida, na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida do seu cônjuge. Agir de Deus em nosso favor, como agiu preciosamente em Cristo Jesus para trazer possibilidade da nossa salvação. Então Davi está seguro: se a luz de Deus brilha no meu caminho e dissipa as trevas, se o Senhor age em meu favor e é aquele que me salva dos danos do pecado, das ciladas do inimigo, das circunstâncias do mundo tenebroso que me cerca, que me envolve, que quer me tragar, eu não preciso temer o medo, mas eu posso vencer o medo,
Vencemos o medo, segundo Davi, também, meus queridos, quando entendemos que Deus é a nossa fortaleza. Verso 2. Verso 1, parte B. O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aos ataques traiçoeiros de algumas pessoas que querem nos destruir, que querem nos difamar, que querem nos atingir com maldade, com perversidade, com injustiça. O Senhor é a minha fortaleza, é quem me protege, é quem me envolve, é quem se torna o escudo para a minha vida. Diante das trincheiras da vida, dos ataques que a vida nos traz, o Senhor nos protege. Ele é o nosso refúgio. Ele envolve a nossa vida com o seu amor. Ele traz graça em favor da nossa história. Por isso, podemos vencer o medo, porque temos no Senhor um refúgio. Há um outro salmo, onde o salmista vai dizer: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E agora Davi está seguro de que nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhum ser humano pode de fato nos atingir se Deus se tornar o nosso refúgio. Ele nos protege. E por mesmo que nos atinja, o Senhor é aquele que preserva a nossa vida, que protege o nosso coração e que nos mantém diante dos ataques inimigos de pé, vitoriosos. O problema da vida não é a existência de perigos, de trevas, de inimigos, de circunstâncias adversas, de circunstâncias incertas. Não é a existência dessas causas do medo, porque o medo, ele faz parte da história humana, não há como evitar. Mas o problema do ser humano em não vencer o medo é a ausência de Deus. Davi está certo disso. Muitos são derrotados pelo medo, muitos são tomados pelo medo, muitos ficam travados por causa do medo, porque eles ainda não perceberam a grandiosidade, o recurso, o benefício, a bênção da companhia, da presença de Deus. O problema não é o homem que nos atinge, não é a circunstância que nos fere, não é a incerteza com respeito à vida que nos dá insegurança e amedronta. Mas às vezes nós não temos a convicção de que o Senhor está conosco. O que pode fazer o homem? Ele está conosco. Não há motivo para temer as circunstâncias. E as circunstâncias podem nos ferir, podem tentar nos derrubar, podem tentar nos vencer. Mas Deus é aquele que nos protege, Ele é a nossa fortaleza. Se Deus está conosco, se eu tenho essa consciência da presença de um Deus que verdadeiramente é luz para dissipar a escuridão, de um Deus que com certeza é aquele que ouve o meu clamor por socorro e me ajuda e me salva, agindo em meu favor, agindo na sua providência, na sua grandeza, na sua soberania, em favor da minha casa, da minha nação, da minha cidade. Que me pode fazer o homem? O que temer? Que temerei? Ele é a minha salvação. Se eu tenho a convicção da presença de Deus, eu não preciso ser escravo, dominado pelo medo. Então, meu irmão, não importa a circunstância que tem envolvido a sua vida, a sua casa,
Não importa a situação que uma pandemia tem trazido para a nossa nação, para o mundo, apesar das muitas perdas, das muitas mortes, do muito luto, das muitas enfermidades, dos muitos desafios, das muitas incertezas. Temos conosco a presença do nosso Deus. O medo deve vir para nós como um sinônimo de alerta, mas não como algo que nos escravize, que nos domine, que tire de nós a esperança, que tire de nós a confiança de que no Senhor nós seremos vencedores. Vamos transpor os obstáculos, vamos ver a noite negra passar, vamos ser surpreendidos com o raiar de um novo dia providenciado pelo cuidado do Senhor que trabalha a nosso favor. Vamos ver o agir de Deus para nos proteger. Vamos ver o agir de Deus para nos socorrer e nos salvar. Vamos ter sempre o Senhor conosco. E se Deus está conosco, não há o que temer. Sigamos com o coração confiante. Sigamos com a alma cheia de esperança, de que o choro dura a noite, mas a alegria surge ao amanhecer. E mesmo durante o choro, durante a noite escura, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos salva. Derrame diante de Deus seu coração. Apresente ao Senhor os motivos do seu temor, daquilo que te amedronta, daquilo que faz tremer a sua alma, daquilo que, quem sabe, quer te impedir de seguir adiante, de transpor o obstáculo, de cumprir a missão, de completar a sua tarefa. E que o Senhor o sustente. Sustente na sua luz, sustente o Senhor a sua vida, providenciando para você tão grandiosa salvação. Sustente o Senhor a sua vida e dissipe o medo dos nossos corações, se tornando a nossa fortaleza, protetor da nossa vida a cada dia. Nós vamos orar, e que essa oração seja feita por você, e que venha de Deus a resposta à sua prece e à minha, para que diante de tantas situações que possam promover um medo que queira nos dominar, nós possamos encarar o medo com a esperança daqueles que confiam no Senhor e que sabem do abençoar do Senhor com a sua presença junto à nossa vida. Que dele venham os cuidados para você e para a sua casa, que de Deus venha a providência que supre, que a luz do Senhor ilumine o seu caminho, que as mãos do Senhor te tire dos olhos as escamas, que Ele possa fazer-nos ver e caminhar como aqueles que exercem a fé vitoriosa, fé que vence o mundo, fé que vence a morte, fé que nos sustenta e que nos faz viver para a glória e honra do nome do nosso Deus. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, diante do medo, diante das incertezas, diante da insegurança. Vamos rogar da luz, da graça, da providência, da salvação, do refúgio que Deus pode se tornar e tem se tornado para todo o coração que nele confia. Pai Celestial, encontramos na Tua palavra o Teu servo Davi, proclamando a possibilidade de vitória sobre o medo. Um sentimento que é tão comum à nossa história, à nossa vida. Sentimento que com certeza veio ao coração de Davi em meio às suas batalhas, em meio aos seus problemas, nas circunstâncias do seu viver, no cumprir das suas tarefas, no conduzir da sua casa, no ser tentado ao pecado. E ao passar, Senhor Deus, muitas vezes pelo vale da sombra da morte, ou mesmo pelos danos do pecado, produzidos em razão dos erros do seu coração e da inclinação do seu coração
a desobediência ao Senhor. Nesses momentos tão difíceis, em que o medo gritou aos seus ouvidos e que fez calar, quem sabe, a sua alma, o teu servo viu no Senhor a luz que dissipa a escuridão. Um Deus que age em nosso favor com salvação, com a solução do problema, com o trabalho das suas mãos para nos ajudar. Ele vê no Senhor a fortaleza que nos protege dos dados inflamados do inimigo, que nos livra dos danos das pestes desse mundo, que nos cobre com a mão abençoadora do Senhor, que pode nos conduzir em meio às lutas, em meio aos desafios, de maneira vitoriosa. E agora, Senhor Deus, pode ser que alguma causa, alguma situação, alguma circunstância, alguém possa estar trazendo medo ao coração dos nossos irmãos e ao nosso. Quem sabe uma enfermidade, uma pandemia que o mundo enfrenta, o desemprego, a necessidade, em razão dos muitos problemas e crises econômicas, financeiras, que o nosso país e outros países passam. Ou quem sabe por não saber o que será de nós, e o que será da nossa vida e da vida dos nossos queridos, com respeito ao futuro, depois de que isso tudo passar. Há incertezas, porque há questionamentos, há insegurança, Senhor, porque há muito ainda obscuro aos nossos olhos, mas aquilo que nós não estamos vendo, o Senhor já vê, aquilo que nós não sabemos, o Senhor já sabe, e é por isso que nós descansamos no Senhor e colocamos a nossa vida nas tuas mãos, como Davi fez tantas vezes, e agora nesse salmo mais uma vez vai fazer, expressando o seu anelo pela presença de Deus, porque só o Senhor pode dissipar o medo que nos trava, o medo que nos impede, o medo que nos vence, o medo que nos destrói, o medo que rouba de nós a alegria, tira de nós a esperança. Que como cristãos, conhecendo e reconhecendo o Senhor, buscando a sua face, possamos receber do Senhor o cuidado que nos assiste, diante da nossa necessidade, a sua providência. Diante da nossa luta, da nossa dor, a sua bondade. Em razão da nossa incerteza, a certeza de que temos o Senhor conosco. Houve a oração dos teus filhos. Houve a oração daqueles que derramam diante do Senhor o temor dos seus corações. E colocam diante do teu altar aquilo que faz tremer a sua alma. E aquilo que de alguma forma os tem amedrontado, a ponto de dominá-los. Pode ser o cuidado com a família ou com o trabalho. Pode ser a luta contra uma depressão ou contra uma outra enfermidade. Contra circunstâncias difíceis, ó Pai, na luta contra o pecado. Mas contemplando no coração dos nossos irmãos e nossa, a certeza de que o Senhor é conosco, de que a sua presença nos abençoe, ouve nos céus as suas preces, estenda para nós as tuas mãos e cuide de nós. Agindo em nosso favor e trazendo para o nosso coração aquela paz que excede o entendimento humano e que mantém viva a esperança e que nos dá a certeza de vitórias diante das circunstâncias adversas da vida. Davi viu os seus inimigos, mas Davi enfrentava os seus inimigos, porque havia no coração de Davi a certeza de que o Senhor é aquele que o ajudava. Ouve a nossa oração e nos ajuda. Ouve o nosso pedido de socorro e nos salva. Ouve o clamor da nossa alma e nos
perdoe, nos mantém firmes, como aqueles que lutam para vencer e que enfrentam o medo alicerçado, firmados na sua fé, de que o Senhor é conosco. E temerei. O Senhor se coloca ao nosso lado, Ele se torna a nossa fortaleza e a nossa salvação e a nossa luz. De quem terei medo? Conduz-nos, ó Pai, nas suas mãos. Fortalece a nossa caminhada e fortalece a nossa alma no serviço que prestamos ao Senhor, como povo do Senhor que somos. É a oração que nós fazemos, confiados na Tua graça, que sempre nos assiste, na Tua presença, que sempre nos abençoa, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus continue ao seu lado, meu irmão, que Ele seja a luz dos seus caminhos, que Ele promova salvação e saída diante dos seus problemas, ouvindo a sua prece, que Ele se torne fortaleza para te proteger na caminhada, de maneira que caminhamos vencendo e para vencer, na certeza de que o Senhor é conosco. E que se o Senhor está conosco e se faz presente em nossa vida, seja Ele sempre gracioso para conosco e nos abençoe. Em tua face, que a chuva